Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário. Hoje eu vim falar da contestação do CPC, do Código de Processo Civil, a parte que fala de contestação. Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada nas playlists, tem muita coisa interessante e importante aí para você gabaritar no concurso do Tribunal de Justiça. Então vamos para a letra de lei, como nos vídeos anteriores, eu sempre leio a lei, porque é ela que cai no concurso do Tribunal de Justiça. Então você tem que ler, você pode usar esse vídeo aí para depois que você leu, você revisar, ou então para antes da prova aí assistir esse vídeo nas questões que você tem mais dúvida, tá bom? Então vamos aí para a lei seca. Então o capítulo 6, ele fala da contestação. Artigo 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data 1. Da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. E 2. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, ou seja, que ambas as partes tiveram desinteresse na composição consensual dessa audiência, E também prevista no artigo 231, de acordo com o modo como é feita a citação, nos demais casos. E aí nós temos 3 aí possibilidades de contar o prazo, cujo termo inicial será da data. Então você tem que decorar isso, que será da data da audiência de conciliação, ou então da última sessão, quando tem mais de uma audiência, mais de uma sessão, lembrando que entre uma e outra sessão tem o prazo aí máximo de 2 meses para acontecer, então vai ser da data da audiência ou da data da última sessão. Quando qualquer parte não comparecer, ou então comparecendo, se não houver autocomposição, ali começa aí a data para oferecer a contestação. Também do protocolo do pedido de cancelamento, cancelou lá, pediu o cancelamento da audiência apresentado pelo réu, aí quando o autor lá já diz que não tem interesse na audiência, e aí o réu também diz que não tem interesse na audiência, ambas as partes disseram que não tem interesse, então do protocolo do pedido de cancelamento dessa audiência, tá? E aí nos termos lá previstos no artigo 231 também. No caso de litisconsórcio passivo, então presta atenção, é quando há vários réus, litisconsórcio passivo. Ocorrendo a hipótese do artigo 334, ou seja, parágrafo 6º, o desinteresse, quando todos os litisconsórcios manifestam desinteresse na audiência, o termo inicial previsto no inciso 2, que é o protocolo do cancelamento, ele será para cada um dos réus a data da apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Então, nesse caso aqui, tem vários réus e todos eles manifestaram desinteresse aí nessa audiência de conciliação e mediação. Então a data aí para apresentar a contestação, o termo inicial, ele será individual para cada um, porque será para cada um dos réus a data da apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento, o seu protocolo de cancelamento. Será ainda do protocolo de cancelamento, mas é de individual, cada um apresentou em uma data, então essa data começa a contar para cada um. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a hipótese do artigo 334, que é aí que eu disse que ambas as partes têm o desinteresse nessa audiência, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação ao réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data da intimação da decisão que homologar a desistência. Então, muita atenção nisso, porque no parágrafo anterior falou aí que ambos tiveram desinteresse e que tem vários réus, e aí a data é da apresentação de cada réu. Mas nesse caso aqui,
Não, nesse caso do parágrafo 2º, os réus ainda, por mais que eles sejam vários réus, eles ainda não manifestaram ainda se eles querem ou não essa audiência, mas o autor ele foi lá e desistiu da ação em relação ao réu que ainda não foi citado. E aí o prazo para resposta na desistência da ação, ele começa a correr da homologação da desistência, que aí é por forma de sentença, né? O juiz vai dar uma sentença homologando a desistência do autor. Então aí é diferente do parágrafo 1º. Muito cuidado para não confundir esses dois. Artigo 336. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretenda produzir, tá? Então, na própria contestação, o réu ele tem que manifestar toda a matéria de defesa dele, tem que expor as razões, os direitos, tem que impugnar o pedido do autor, né, se for o caso, e especificar as provas que ele pretende produzir. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, aí ele tem que alegar. Antes mesmo dele aí alegar toda a matéria de defesa, antes de discutir o mérito, ele tem que alegar aí se existe inexistência ou nulidade da citação, ou seja, ele não foi citado de forma correta, ele tem que alegar. 2. Se tem incompetência do juízo, se ela é absoluta ou relativa, né? Se ele tem que alegar se aquele juízo lá que está correndo o processo, se ele é incompetente, tá? Tem que decorar essa parte aqui, gente, porque isso aqui vai dar uma mistura aí nas questões, tá? 3. Ele tem que alegar se existe incorreção do valor da causa. Então, o autor foi lá e deu um valor da causa. O réu, ele tem que alegar se aquele valor está correto ou não, essa incorreção. Tem que alegar se ocorreu inépcia na petição inicial, porque se foi uma petição inicial inepta, tem que indeferir essa petição inicial. Então, ele tem que alegar antes mesmo dele discutir o mérito aí dessa ação. Perempção, então tem que decorar isso, é caso de perempção, ele já tem que alegar logo antes, né? Então, o que é perempção? Se teve prescrição ou extinção do processo em virtude do abandono, né, durante certo tempo, ou por inépcia da petição inicial. Então, isso que é uma perempção. Ele tem que dizer se esse processo ele já foi extinto antes, já prescreveu, essas coisas. Tem que alegar se tem litispendência. O que é litispendência? Quando já tem uma ação com a mesma causa, com as mesmas partes já em andamento. Então, ele tem que dizer se tem litispendência. Cuidado, litispendência não é a mesma coisa que litisconsorte ou litisconsórcio, tá? Litisconsórcio é quando há mais de um réu ou mais de um autor. Aqui não, litispendência é se esse processo é repetido, se já tem outro processo em andamento, tá? Com a mesma causa e com as mesmas partes. Se tem coisa julgada, o que é coisa julgada? Quando já teve um processo anterior que já ocorreu o trânsito em julgado. Então, quando já ocorre o trânsito em julgado, ele não pode abrir uma nova ação. E se abrir uma nova ação, a parte réu ela tem que alegar lá, tem que falar, já tem uma ação nesse caso, já foi transitado em julgado. Se tem conexão, né? Se tem alguma conexão no pedido, tem que alegar a incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização para aquela parte ali, para que ela entre com aquele processo. Tem que alegar se tem convenção de arbitragem, porque se já tem uma convenção de arbitragem, ali a pessoa já abriu mão do processo, né? Então, já foi tudo feito ali no processo de arbitragem. Se teve ausência de legitimidade ou do interesse processual, que isso daqui é um caso que aí seria, o juiz ele poderia de ofício dar improcedente, né, a petição inicial. Se tem falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar,
ou se tem indevida concessão de benefício de gratuidade de justiça. Sim, se o autor pediu gratuidade de justiça e o juiz determinou aí essa gratuidade, a parte ré, ela pode falar, não, esse autor ele não merecia ter a gratuidade de justiça porque ele ganha mais de 3 salários mínimos. Então, ele deve alegar antes mesmo de discutir o mérito daquela ação, todas essas coisas. E não tem jeito, tem que decorar isso. Parágrafo 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. É a repetição da ação, né? Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, isso é litispendência. A litispendência é quando se repete a ação que está em curso. E a coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Então, já transitou em julgado, é coisa julgada. A ação ainda está em curso, está em andamento, mas é repetida, né? Aí é litispendência. Exceto a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. Então, tudo isso que a gente falou, coisa julgada, tudo que a gente falou aqui, que eu vou até repetir, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão e correção do valor da causa, inépcia da petição inicial, incompetência absoluta, a relativa não, tá? A absoluta, ou a inexistência ou a nulidade da citação, a incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, a ausência de legitimidade ou interesse processual, falta de caução ou outra prestação que a lei exige como preliminar, e a concessão indevida aí do benefício de gratuidade, o juiz ele pode verificar de ofício isso, não precisa a parte ré alegar. A parte ré ela deve alegar caso o juiz já não tenha visto isso, né? Mas existem duas coisas que a parte ré tem que alegar e que o juiz ele não vai conhecer de ofício, que é a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, tá? A incompetência absoluta ele pode ver de ofício, agora a relativa não, aí a parte ré que vai alegar. Parágrafo 6º. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na forma prevista neste capítulo implica a aceitação da jurisdição estatal e a renúncia ao juízo arbitral. Assim como tem na convenção arbitral, ele renuncia aqui o ajuizamento, aqui também, se ele entrar com a ação e não teve convenção de arbitragem, ele já está renunciando qualquer convenção de arbitragem lá na frente. Artigo 338. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor 15 dias a alteração da petição inicial para substituição do réu. E parágrafo único diz: realizada a substituição, o autor ele reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% a 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório nos termos do artigo 85 do parágrafo 8. Então, sim, se a parte, por exemplo, ela entrou com a causa contra o Estado, porém, o Estado ele não tem nada a ver com aquele processo, com aquele benefício, com aquela causa. Quem teria que ser o polo passivo é o município. Então, se a parte autora ela alegou que era o Estado, ela terá que pagar os honorários do Estado, porque essa parte não tem nada a ver com o processo, e ela poderá em 15 dias emendar aí essa petição inicial para substituir a parte passiva, a parte ré.
Em vez de ser o Estado, ela tem que pedir para excluir o Estado e incluir o município. Então, é isso que diz esse artigo. Ela é responsável, sim, e ela terá que reembolsar as despesas aí no valor fixado entre 3% a 5% do valor da causa. Quando alegar sua ilegitimidade, aí já é para a parte ré aqui, ó. Incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Então, não só a parte autora vai ser penalizada, mas se a parte ré, ela souber, ela declarar que ela é ilegítima e ela sabe quem é legítimo para completar aquela ação, para dar andamento àquela ação, ela não informar que ela sabe que é fulano de tal, que é a parte responsável, ela também estará aí sob pena de arcar com as despesas processuais e indenizar o autor pelos prejuízos, tá? Por essa falta de indicação. O autor, ao aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição inicial para substituição do réu, observando ainda o parágrafo único do artigo 338. E no prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. Então, sempre 15 dias aí para emendar, tá? Nesse caso. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no fórum do domicílio do réu. Então, sempre que tiver incompetência relativa ou absoluta, que o réu ele está alegando que aquele juízo, aquele ofício onde está ocorrendo, o juiz ele não é competente para julgar aquela causa, seja de forma absoluta ou de forma relativa. Então, essa contestação ela pode ser protocolada no fórum do domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. E aí o processo ele vai andar lá, se for aceito, né, essa parte de incompetência vai andar lá no fórum de domicílio do réu e não mais aonde que foi protocolado pelo autor. Parágrafo 1º. A contestação ela será submetida à livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Reconhecida a competência do fórum indicado pelo réu, ou seja, do fórum do local do domicílio do réu, né, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado prevento. O que é prevento? É competente. Então, o juízo lá do domicílio do réu, ele que vai ser competente para julgar a causa, ele vai ser prevento. Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização de audiência de conciliação ou de mediação, se tiver sido designada. E definida a competência, o juízo competente designará nova data para audiência de conciliação ou mediação. Então, o que acontece aqui? Vamos supor, o autor, ele colocou a causa em São Paulo, porém, o réu, ele é de... Vamos pegar um interior de São Paulo... Vamos pegar o litoral, ele é de Santos, por exemplo. O autor o réu ele é de Santos e o autor ele colocou a causa na capital. Aí o réu, que é de Santos, ele foi lá e falou que o juízo aqui da capital ele é incompetente, absoluto ou relativo. E ele vai apresentar a contestação dele lá em Santos. E aí vai ser analisado aí essa competência e o juiz lá de Santos, ele vai ser prevento, vai ser considerado prevento. Então, ele que vai julgar a causa. E se aqui em São Paulo já foi designada uma data para audiência de conciliação ou mediação, essa data ela será suspensa e aí o juízo lá de Santos, ele que vai designar uma nova data para audiência de conciliação ou mediação, porque o processo ele vai andar lá em Santos, tá? Então é isso que diz esses
artigos, esses parágrafos, tá? Artigo 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Então, o réu, ele vai impugnar aí tudo que foi contestado, tudo que foi declarado na petição inicial. Ele vai contestar, vai impugnar. E o que ele não impugnar, o que ele não trazer as considerações dele, vão se presumir verdadeiras, mas temos exceções. Então, salva e não vai ser considerado verdadeira quando não for admissível a seu respeito a confissão. Então, o réu ali, ele não vai dar prova contra si, né? Então, não é admissível a confissão. Ou quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Ou então, quando estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Então, nesses três casos, não vão ser presumidos verdadeiros se não forem impugnadas as alegações na petição inicial. De resto, tudo vai ser considerado verdadeiro se a parte ré não impugnar. Parágrafo único. Gente, lembrando, o que é impugnar? É trazer uma contradição, é declarar que aquilo não é verdadeiro e o porquê que aquilo não é verdadeiro, tá? Isso que é impugnar. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos, ele não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo ou ao curador especial. Então, esse ônus aí, ele não vai se aplicar para o defensor público, para o advogado dativo ou para o curador especial. Então, o que é ônus? É quando tem o dever, a obrigação. Então, no caso do defensor público, do advogado dativo, tá? O dativo e o curador especial, eles não têm essa obrigação de impugnar tudo, tá? Artigo 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando for relativas a direito ou a fato superveniente, ou competir ao juiz conhecer delas de ofício, ou por expressa autorização legal puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, a parte ré, ela vai trazer tudo aí na contestação, mas as novas alegações, ele não vai poder trazer a qualquer momento, tá? Salvo aí essas aí, relativa a direito ou fato superveniente, ou aquelas que competir ao juiz conhecer de ofício, ou que por expressa autorização legal, ou seja, que está na lei, que puderem ser formuladas a qualquer tempo. Fora isso, ele só traz alegações na contestação, ou quando o juiz pedir, tá? Fora isso. Então, ele tem aí a contestação para apresentar tudo, todas as provas, tudo que ele quiser apresentar, tá? Depois disso, ele não pode apresentar a qualquer tempo, salvo essas exceções. Então, vamos aí para as questões. Deixa aí seu like se você está curtindo esse vídeo, porque tá bastante trabalho para fazer. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com seus amigos. E vamos que vamos para gabaritar aí no concurso do Tribunal de Justiça. E vamos para as questões. Então eu trouxe 4 questões, nós vamos aí fazer a primeira. Da FGV, de 2018. Carlos, domiciliado na comarca A, intentou ali ação de cobrança de uma obrigação contratual em face de Pedro, domiciliado na comarca B. Por entender que a demanda deveria tramitar no fórum onde tem domicílio, Pedro deverá suscitar a matéria através de... Então, vamos lá. Carlos é o autor, Pedro é a parte ré. Carlos mora na comarca A, aquele exemplo que eu dei, na capital, e o Pedro mora em Santos, na comarca B. Só que o Pedro, ele tem que alegar incompetência, seja absoluta ou relativa, para que ele possa apresentar essa contestação lá em Santos, na comarca B. Então, está perguntando qual a matéria que ele tem que suscitar. Letra A. Exceção de incompetência relativa, exceção ou B, exceção de incompetência absoluta
ou C, preliminar em contestação, ou D, reconvenção, ou E, nenhuma via, devendo aguardar a apreciação judicial ex officio do tema. Então, a pergunta é assim: para entender que a demanda deveria tramitar no fórum onde tem domicílio, Pedro deverá suscitar a matéria através de. Então, ele deverá suscitar essa incompetência através de que forma? Tá perguntando, né? Então, é através de preliminar em contestação. Antes dele ver o mérito, ele tem que já trazer essas preliminares, né? Que é no caso de incompetência relativa ou absoluta. A e a B, elas estão erradas porque não é uma exceção, tá? Ele tem que trazer essa preliminar aí na contestação, e porque a pergunta não tá perguntando o que ele tem que trazer, e sim por meio do que, e é por meio de preliminar em contestação. Então a letra C é o nosso gabarito. 2. Relativamente à resposta do réu frente ao ato citatório, assinale a alternativa correta. Então é para procurador da VUNESP de 2018. Letra A. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima, o juiz facultará ao autor em 5 dias a alteração da petição inicial para substituição do réu? Não, a emenda da petição inicial para incluir ou excluir o réu aí é em 15 dias. Então está incorreto aí porque falou em 5 dias. Letra B. No caso de alegação de incompetência relativa, a contestação poderá ser protocolada no fórum de domicílio do réu? Correto. Letra B é a nossa letra de lei. Quando o juízo é incompetente, aí seja absoluto ou relativo, o réu poderá protocolar a contestação no fórum de domicílio do réu. Letra C. Incube ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, ainda que em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Até a parte impugnadas serão consideradas verdadeiras não impugnadas, estava correto, mas nós temos 3 exceções, e uma delas é que as que estejam em contradição com a defesa, consideradas assim, em seu conjunto, elas não serão presumidas verdadeiras quando não impugnadas, tá? Então, muita atenção nas exceções. D. Para propor reconvenção, o réu deve oferecer simultaneamente contestação? E não, a gente ainda não viu reconvenção, nós vamos ver no próximo vídeo, porém não é simultaneamente, tá? Com a contestação. Letra E. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando estas não possam ser conhecidas de ofício pelo juiz? Não. É pelo contrário, né? Ele não pode apresentar aí novas alegações a qualquer tempo, exceto as 3 exceções, e uma delas é quando puderem ser conhecidas de ofício pelo juiz, a outra é quando a lei autoriza, né, a apresentar a qualquer tempo, e a primeira é que aquelas que são relativas a direito ou a fato superveniente, né? Então, essas 3 exceções aí, quando o réu pode apresentar novas alegações. Caso contrário, ele não poderá, ele tem que apresentar mesmo na contestação. Número 3. Litispendência então você tem que lembrar o que é litispendência. Letra A. Repetição de uma mesma ação em que já foi proferida sentença com trânsito em julgado. Isso não é litispendência, isso é transitada em julgado, né? A litispendência, a ação, ela ainda tem que estar em andamento. B. Repetição de uma mesma ação que está em curso, ou seja, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, mais abrangente que engloba a da outra ação. Até estaria meio certo essa alternativa, porém quando fala pedir mais abrangente, não. Com as mesmas partes, é sim uma repetição de uma mesma ação que está em curso, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
Letra C, mais de uma pessoa ou em um ou em ambos os polos da ação? Não, isso daí é litisconsórcio, tá? Então, quando tem mais de uma pessoa, seja na parte ativa ou na parte passiva, a parte ativa que é o autor ou na parte passiva que são os réus, aí é litisconsórcio e não litispendência. D. Repetição de uma mesma sentença no processo. Não é repetição da sentença, é repetição do processo, tá? Letra E. Repetição de uma mesma ação que está em curso, ou seja, com as mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir. Letra E é o nosso gabarito, porque ela tá igualzinha à letra de lei, e a VUNESP cobra realmente a letra de lei. Número 4. É de 2017 para assistente judiciário, assistente jurídico, né, da VUNESP. Na hipótese de não haver audiência prévia por desinteresse das partes ou por não se admitir autocomposição, havendo litisconsórcio passivo, o autor desistir da ação em relação ao réu ainda não citado, o prazo para a resposta do outro réu já citado correrá da data. Tá, então o que ele está dizendo? Tem vários autores. Tem vários réus, que é o litisconsórcio passivo, tem vários réus. E o autor, ele desistiu da ação. Então, nós temos lá 2 prazos, como eu falei. Quando tem vários réus, só que ambos eles protocolaram, tanto o autor como os réus, eles protocolaram aí pedindo a desistência, o desinteresse, né, da audiência, ele vai começar a correr o prazo a partir do protocolo de cancelamento para cada um. Mas aqui está falando que o autor, ele desistiu da ação. Então, quando o autor, ele desiste da ação, começa a correr a partir do prazo da decisão que homologar a desistência do autor, tá? Então, a letra A é o nosso gabarito da intimação da decisão que homologar a desistência. Letra B diz, da juntada de mandato de citação do último réu. Não, isso aí é no caso de não houver desistência, né? Aí vai contar aí para cada réu a juntada do mandato para correr no processo. Isso aí é padrão. Letra C, assinalada pelo juiz quando homologar o desinteresse das partes na composição consensual. Não houve desinteresse das partes. Teve réu que aceitou e teve réu aí que nem diz ainda, nem passou o prazo dele para dizer se aceitou ou não. Nesse caso aqui, a alternativa diz o autor que desistiu da ação, né? Então, por isso que não tem esse caso aí de homologar o desinteresse. Ou D, da juntada de mandato do réu que permanecer na ação, no caso de não se admitir autocomposição. Não, se o autor, ele desistiu da ação, não há mais o que se falar de ação, né? O juiz, ele vai homologar essa desistência e não tem a necessidade de ter essa audiência de conciliação, porque não tem nada para ser conciliado. O autor, ele desistiu da ação. E a letra E fala assinalada pelas partes, então não tem nada a ver. Nós vimos aí 2 prazos, que é do cancelamento do pedido do protocolo de cancelamento, né, do desinteresse lá, quando as partes litisconsórcio se manifestam sobre o desinteresse, e o outro prazo aí que nós vimos foi sobre essa que é a alternativa A, né, da intimação da decisão que homologar a desistência quando o autor pede aí essa desistência da ação. Então, nós ficamos com o gabarito assim, 1C, 2B, 3E e 4A. Deixa aí seu like se você curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos que vamos para gabaritar o concurso do Tribunal de Justiça. Até o próximo vídeo.